Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma noite para o Papo de Ciência, nosso programa que praticamente está se tornando de forma natural. Entrevista com todos os nossos amigos. Grande Raí! Vamos esperar hoje, temos a presença maravilhosa hoje de dois grandes amigos, o professor Stephanie Dias e o nosso grande especialista, professor Fomer, que é hoje de uma das maiores referências na área do treinamento. Opa, e o nosso convidado já chegou. Então vamos trazer. Não posso esquecer do meu parzinho de óculos. Aê, agora sim. E aí, galera? Salve, meu grande amigo, salve, salve, professor Stephanie Dias, o nosso Dana White das pesquisas e dos trabalhos. Estamos aí na área, direto Como é da que você tá, meu América. irmão? Bem com Show, você? show, show. Maravilha. Stephanie, é um grande prazer estar com você aqui mais essa noite no nosso Papo de Ciência. Esse projeto que, como todos os nossos convidados, todos os nossos amigos, porque grande parte são amigos em comum, o propósito desse trabalho é compartilhar ciência, compartilhar informação de uma forma simples, onde todas as pessoas que estão nos assistindo possam entender de uma maneira simples, tornando a todos que estão assistindo algo muito pertinente. E você hoje vem com a missão de fazer uma coisa que para você é uma coisa muito fácil, falar desta enciclopédia. Essa Boa, boa. enciclopédia que basicamente já está na sua terceira edição, um grande livro para todos os amantes das artes marciais mistas. Você que é um cara que conseguiu juntar ao longo dessas 13 edições, e agora estamos indo para a quarta edição, a qual eu também faço parte desse projeto. E várias pessoas, Stephanie, têm me perguntado o que é a Bíblia do MMA. Boa, boa. Então, esse é um trabalho aí de vários anos, então, desde 2008, né, que eu comecei o trabalho aqui na American Top Team. E então, a gente foi acumulando desde diversos artigos que eu comecei, quando eu virei colunista da Tatame. Eu já escrevi o primeiro artigo, foi em 2010, para a revista da Tatame. Daí, entre 2010 e 2012, eu fiz um aqui e um lá, e em 2012 surgiu a proposta de virar colunista, e aí eu comecei na coluna, quando a revista era impressa ainda, então todo mês tinha um artigo. E aí a gente foi usando com todos esses atletas aí que eu trabalhava, do UFC, depois veio o Everton me ajudando, a galera. O Fabião teve aí ontem, não teve com você? Teve. Fábio Vieira, boa. Como é que foi? Não pôde assistir? Foi legal? Foi maravilhoso. Fábio tirou É, de letra. Estava um pouco encabulado no início, mas depois ele foi se mandou. soltando no jiu-jitsu, soltou todo. Então, aí a gente pegou todo esse trabalho aí e aí eu falei, poxa, tem que fazer uma publicação sobre isso, entendeu? Daí que surgiu esse livro baseado aí, então, do MMA. Então, um teórico prático muito bom e agora está vindo para os Estados Unidos, então você está junto com vários outros pesquisadores. Então vai ser um mega trabalho aí, até para te avisar já. O Roger mandou um e-mail hoje da Human Kinetics que recebeu o resto do último capítulo em inglês que faltava de prevenção de lesão. E aí já encaminhou para tradução o resto. E aí logo volta em contato com a gente de novo. Então tá indo aí. Maravilha, maravilha. Stephanie, então conta para nós, para os estudantes de educação física que estão assistindo essa live, para todos aqueles que vão assistir, o que compreende esse livro exatamente? Aquele que adquirir esse livro, ou que vem adquirir a próxima edição, mas mais para o ano que vem, o que ele pode encontrar nesse livro? Então, ele vai ver muito sobre periodização, ele vai ver sobre os métodos de treinamento, como fazer um trabalho, vamos dizer, com base em cada fase. Então, a gente trabalha muito periodização em bloco. Então, ele vai ver isso, vai ver também, ó o Fabião entrando aí. Fabião, nosso parceiro, estava falando aí de você agora. Então, ele vai ter condição de aprender isso, vai aprender do método Zoton, do Siluyanov da Rússia, tem como desenvolver o trabalho de diferentes fibras. Então a gente trabalha, como dizer, fibra só oxidativa ou fibra glicolítica, perda de peso, nutrição, e tem os modelos de treino que o pessoal pode seguir também com as fotos,
que é essa compilação dos artigos da Tatame, aí desde 2012 até 2017, quando saiu essa primeira edição. Tá? E aí as outras vão vir agora nos novos upgrades. Então, se esse livro aí tem um pouco menos de 300 páginas, o livro aqui vai ter 450 ou mais páginas. Então vai ser um mega trabalho aí. André Aí, Brauer aí, ó, falou, com a gente, ó, fera. hoje só os autores dos livros estão dando um ar da graça, o professor André Brauer. Aí, É que o nosso André brother. não tem tempo para vir fazer live comigo, senão eu ia trazer ele. É. Se tiver tempo, André, se você já está de férias, me avisa aí, estiver em casa fazendo nada, me avisa aí para a gente fazer uma live aqui sobre periodização. Mostra o livro aí, o nome do André Brauer lá no meio, levanta aí o livro para a galera. Isso, peraí, estou tentando abrir esse livro, mas eu para abrir livro sou uma porcaria. É. Aqui, ó, esse aqui é novinho. Aí, ó, novinho. No final da nossa live, para quem estiver com a gente. Aí, ó. Esse aqui é a Bíblia. E uma das coisas que me chamou muita atenção nele, Estevam, nessa versão, porque a gente conta que é uma das coisas muito bacanas que eu falo para todos aqueles que estão nos assistindo. Os colegas que a gente está falando, que nós estamos trazendo aqui para o nosso canal, para o Papo de Ciência, são pessoas que, além de docentes, são pessoas que estão publicando, são pessoas que estão trabalhando na área, são pessoas que também vivem o chão da fábrica. São pessoas que foram para lá, que estiveram junto com atletas, e não é só com atleta da esquina, com atleta de boteco, é com atleta de alto desempenho. E uma das coisas assim que é muito bacana é o número de fotos que você tem, os russos, os americanos, o Fábio também tem, campeões. Campeões em vários eventos, Vários a gente conseguiu acumular aí uma grande experiência. Eu estava falando com o Everton, inclusive, hoje, o número de atletas que vocês dois já atenderam é algo assim surreal para qualquer pesquisador na atualidade que tem assim um número de publicações grandes, mas que consigam ter de forma similar um número de atletas. Porque não é para qualquer um, porque ficar na academia pesquisando é fácil. Difícil é você ter um atleta que nem esse. Aí, ó, o Jucão entrou na minha outra live ali agora há pouco. Dentro da maior academia hoje do dos Estados mundo. Unidos, grande Macarrão aí, ó. O Macarrão também tem que vir aqui dar a resenha para nós. Ó o Macarrão aí, Macarrão. Tá aí, ó, mostra a foto dele aí, que tem lá no final, lá o Macarrão. Isso, tá aqui, do Macarrão. Segura aí, Macarrão. Vamos mostrar você aqui, ó. Tá aqui, ó. Quer ver? Deixa eu achar o Macarrão aqui, ó. Grande Macarrão, coach do American Top Team. Indo lá pro final, vai lá pro final. Então, assim, cara, é surreal poder mostrar o número de atletas que a gente tem aqui, ó. Achei o Macarrão, aqui, ó. Aí, Macarrão, você tá... Macarrão. Tem muito treino com o Macarrão aí. Isso, grande Macarrão. Hoje, aluno do mestre Noguchi, uma referência no Muay Thai tradicional de Curitiba, um dos mais casca-grossas, tecnicamente falando. Mas, olha aí, ó, para quem é amante do MMA, amante do UFC, Bigfoot, cara, casca-grossíssima, grande. Penzão, Anderson, preparador físico do nosso grande amigo aqui de Curitiba também. E, cara, mas assim, não é só foto. É preparação física. É preparação física, é tudo de alta performance. Isso que é a nossa vida. Então, aí hoje, quem dá continuidade nesse trabalho aí, Macarrão, Everton. Isso, Zenal. Agora, conta para nós, que as pessoas têm me perguntado. Aquele modelo que nós tínhamos quando você saiu do Brasil, que você foi para os Estados Unidos, que lá você aprimorou muito isso, quando você foi para a Rússia fazer o seu doutoramento. Mudou muito a preparação, a forma de preparação física do modelo brasileiro. E ontem eu estava discutindo isso com o Fábio. O Fábio deu uma aula sobre o modelo russo. Agora, você viveu lá. Você foi aluno direto do nosso guru, Salaliev, que foi aluno direto do Matviev. Isso. Conta para nós esse método que você, inclusive, tem livros falados sobre o método Isoton. Quantos, na preparação física dos lutadores, a gente pode encaixar essa metodologia? O Isoton, perfeito. Para encaixar o Isoton, então, para quem não sabe, tem livro específico só do Isoton nosso aí também, pode procurar. Digita o Isoton e
tem outros livros que a gente fala sobre o Isoton, nesse de luta é um. E o Isoton, hoje, você vai encontrar as pesquisas, principalmente publicadas em inglês, como Partial Range of Motion. Então, são com a amplitude reduzida do movimento. Então, tudo começou com o Saluiano estudando. Só para você entender, o Saluiano era o assistente do laboratório do Vladimir Zatsiorsky. Então, imagina, Zatsiorsky, que é uma lenda, junto com o Verkhoshansky. Então, trabalhavam os três juntos. Tá? Então, era na mesma universidade, na mesma época do Matviev, mas eles, na verdade, eles não se batiam muito, porque o Matviev era mais da parte da periodização. Então, esse é um dia que uma outra live a gente conta, aí o André que tá ouvindo aí, sabe? Então, na verdade, eles eram meio assim, meio que batiam de frente, mas tudo bem. Por quê? Porque o Saluiano foi mais para a parte da fisiologia, então ele queria explicar tudo de acordo com a fisiologia. E o Saluiano e o Matviev mais da pedagogia, então era mais anotando. Então o pedagogo é tipo assim, como se fosse o treinador. Então ele anotava os números e via, ó, o cara treinou 10 repetições tanto, lançou tanto, entendeu? Que ele começou com um lançador de peso, né? Então assim que começou a periodização do Matviev. Mas os dois têm seu mérito, eu aprendi muito com os dois, o André também, quem tá ouvindo. Então foi um show. E o do Isoton, o que mais me chamou a atenção, porque você utiliza as cargas baixas, então você não precisa de muito peso. Então, principalmente para quem está agora nessa situação aí de treino em casa, que não tem muito recurso, então você pode usar o peso corporal, você pode usar cargas leves. O que seriam cargas leves? Se você fizer um teste de 1 RM, e você, vamos dar um exemplo fácil aí para alguém, para o pessoal entender, fez 100 quilos no supino, uma repetição, esse é o seu 1 RM no supino. Você usar cargas de entre 30% e 40% do seu máximo já é o suficiente para estimular a ação das fibras oxidativas. Então você está falando entre cargas de 30 a 40 quilos, então um pouco mais que o peso da barra, a barra é mais 10 quilos de cada lado. São pesos leves que ao mesmo tempo fazem o quê? Se você for realizá-los de maneira com amplitude reduzida, você estimula nas fibras oxidativas, que tem muita mitocôndria, que elas sejam forçadas a gastar o ATP, o ATP-PC, mais ou menos em 15 segundos, e depois elas vão entrar numa glicólise anaeróbica. Então você força nas fibras oxidativas uma glicólise anaeróbica, tá? E aí, ó o Saluiano estava tão à frente do tempo que era mal interpretado pela galera do Matviev, exato, Então, porque ele era muito, até hoje, André, isso aí, a galera tá discutindo aí. Então, porque ele era muito, o fisiologista tinha uma visão muito, muito grande, tá? E então ele analisava, e aí só que aí, claro, os caras bateram de frente, aí todos os alunos, vamos dizer assim, os pupilos do Matviev, eles acabaram brigando. Mas é isso aí. Tá, mas uma pergunta que algumas pessoas mandaram no direct, que aqueles que leram sobre o teu livro, inclusive, sim. Lá, a galera está perguntando, o método Isoton, ele é igual, parecido com a calistenia? Ou body weight training? Não. O body weight training, calistenia, o que acontece? Usa o peso corporal. Você pode usar o peso corporal, mas o grande detalhe aí é que você tem que manter a amplitude do movimento reduzida. Você não pode fazer a amplitude inteira do movimento. Por quê? Toda vez que você faz uma amplitude inteira, você tem uma breve pausa, vamos dizer aí, questão de um segundo, que aí você não só do tempo sob tensão, é o suficiente para que o fluxo sanguíneo não seja interrompido. Então, o grande detalhe é quando você faz o trabalho com o peso corporal, mas se você faz a amplitude inteira do movimento, o fluxo sanguíneo não é interrompido. Ele é interrompido durante a contração, mas depois ele relaxa. Então vem o quê? O fluxo sanguíneo, sangue com oxigênio, e esse oxigênio é o suficiente para que essa fibra, que já tem muita mitocôndria, trabalhe em glicólise aeróbica. Então ela vai usar o glicogênio muscular, mas de forma aeróbica. Então isso faz com que ela consiga trabalhar por muito mais tempo. Se você fizer de forma reduzida, até na livezinha lá que eu estava fazendo, que você entrou lá um pouco mais cedo, com a minha esposa, você mantendo a amplitude sempre curta, quando você tem cargas, isso já tem livros de fisiologia, com mais ou menos de 25% a 30% do seu máximo, é o suficiente para que ocorra oclusão vascular. Então é um método que você utiliza, não precisando necessariamente ter o Kaatsu ou a bombinha. Então você só pela amplitude, mantendo sempre o músculo sob tensão. E isso faz com o quê? Aí ele gera creatina livre, que estimula vários processos de síntese na célula, aumenta a acidez, que é importante, porque é a diferença da calistenia, o pessoal que faz só exercício calistênico, ele entra em forma, vamos dizer assim, mas ele não ganha muito em tamanho. Então ele não consegue ter uma hipertrofia. Desse método você consegue fazer hipertrofia.
tá? Bacana. Isso para quem trabalha com esportes de combate, para quem trabalha com pessoas que são assim, não atletas, é um método muito bom. Por quê? Porque como as cargas são menores, a chance de se machucar é reduzida. Então já começa por aí. Você tem menos chance de se machucar. Vamos dar um exemplo. O cara com 100 quilos, sozinho, se ele der um mole, ele pode ficar preso. Nesse caso, já cara que morreu em basement, né, no porão, porque não conseguiram sair e ficaram presos com o supino no pescoço. Perfeito. O cara com uma carga de 30, 40 quilos, ele ia fazer o quê? Ele ia tirar pelo lado e ia sair. Então já começa por isso aí. A chance de se machucar é muito menor. A chance de você utilizar nas atividades do dia a dia, do cotidiano, é muito maior a transferência. Por quê? Vamos contar quantas vezes você senta e levanta da cadeira, quantas vezes você sobe escada. Então, essas são as atividades que você usa um estímulo de força, que seria o quê? A força de resistência, que o pessoal fala. Aí que já a briga dele com o Matveev. O Matveev, nós trabalhamos a força de resistência. Sim, o seu Luiano, eu vou falar, ó, o Nathan chuta aí, campeão, treina com o Everton e tá entrando. Então você trabalha a força de resistência? Sim, mas você está fazendo o quê? Você está aumentando a força das fibras musculares oxidativas. Então esse que é o grande truque. Tá? Então para o pessoal do combate, para o pessoal que quer fazer qualquer esforço que não seja máximo, submáximo, que tenha muita repetição, o trabalho com o Isoton vai ajudar muito. Tá? E aí um detalhe do vídeo que eu estava mostrando é o quê? Ele tem que ser feito em forma de super séries. Então geralmente você faz 30 segundos de contração com amplitude reduzida. Você vai começar a sentir aquela fadiga local, aquela sensação de queimadura. E esse é importante também por quê? Porque gera um estresse psicológico. Esse estresse psicológico é o suficiente para liberar hormônios. Então teve um outro... Eu fiz a minha pesquisa de mestrado e doutorado com o Isoton, mas teve um outro doutor, aluno do Seluyanov, que trabalhava no instituto, que é como se fosse a NASA, só que lá da Rússia. E aí eles fizeram com biópsia e tudo, e viu que faz a hipertrofia especificamente das fibras do tipo 1. Então, que é muito bom. Aí, se você, óbvio, se usar cargas elevadas, você consegue fazer do fibra do tipo 1 e fibra do tipo 2. Mas já aí já é o treino tradicional que o pessoal faz. Então você consegue enfatizar isso. E isso faz o quê? Libera hormônio também. Então viu que a concentração de hormônio do crescimento, GH e testosterona, mesmo com cargas baixas, acontece muito. E se você usa o dinâmico com amplitude total do movimento com cargas baixas, você não tem uma liberação hormonal. Então por isso que a efetividade do treino normal calistênico não é tão boa. Tá, então, tá, mais uma pergunta. Então tá. Qual seria um volume? Você falou que a gente tem que trabalhar em super série. Super séries, isso. Volume, o número de séries total e o número de exercícios para você poder chegar num estímulo. Perfeito, perfeito. E a segunda pergunta, treina-se o corpo inteiro ou separado? Ó, então, se o cara não é atleta, pode treinar o corpo todo. O que a gente dá ênfase? Principalmente os grandes grupos musculares. Quais seriam? Perna, costas e peito. Então, o cara que não é atleta, a gente tem que dar ênfase nisso. O que seria? Passada, que foi o que eu usei no vídeo, flexão de braço, ou no supino mesmo, e alguma remada, alguma certa remada, ou com elástico, ou com dumbbell, ou com a barra, certo? Então você tem os 3 grupos musculares que são os maiores. Por quê? Porque indiretamente... Desculpa, tá ouvindo, Carlão? Ok, o negócio aqui é busy. O negócio aqui tá busy. Aí, Carlão, então o que acontece? Você está trabalhando nos grandes grupos, você indiretamente trabalha os grupos menores. Então, você fez um supino, você está trabalhando ali tríceps, né? Está trabalhando um pouco de deltoide anterior. Então, você está trabalhando costas, está trabalhando bíceps, está trabalhando deltoide posterior. E aí, você está trabalhando um exercício, vamos dizer, como agachamento. Você tem diversos grupos musculares trabalhando ao mesmo tempo. Então, isso seria a base do Isoton. Você, trabalhando com um atleta, você tem uma base dessa pelo menos 2 vezes por semana, seria o ideal. Você tem mais tempo, você pode fazer um terceiro dia atingindo os pequenos grupos musculares. Aí você pode fazer os pequenos grupos musculares. Aí seria o bíceps, o tríceps, que é isolar o ombro, é um grupo grande, mas você pode isolar com um volume menor. Então, geralmente são feitos 30 segundos de trabalho por 30 segundos de recuperação. 3 vezes é uma super série. Tá? Então começa a ter ganhos a partir de 3 super séries. Então seriam 9 séries. Tá? Então você começa por grupo muscular por semana. Você podendo chegar a 9 super séries. Oi, desculpa. 9 super séries. Isso. Então, por exemplo, para aqueles que não são da área, monte para eles agora uma série, até porque, usando essa questão da pandemia, todo mundo pode fazer. Falhou tua pergunta. Pode, desculpa. Vamos lá.
nós que estamos agora em casa, vivendo nesse momento da pandemia, já que você falou que a gente pode usar o próprio peso do corpo, o que seria, por exemplo, para a maior parte das pessoas que estão em casa e nos assistindo, uma série global para que eles possam fazer em casa? Perfeito. Então, como que vai fazer? Vamos fazer. Você faz o agachamento com o peso corporal, significa o quê? Você agacha completamente profundo e sobe até mais ou menos 100, 110 graus de extensão do joelho. Então, você não vai totalmente até em cima. Você vai sentir que a tua musculatura está sempre tensionada. Você fica mantendo esse movimento por 30 segundos. Aí você descansa 30 segundos. Aí você vai ver que na primeira série não queimou muito. Aí como o intervalo é curto, por quê? Porque elas são fibras oxidativas. Então você tem que descansar pouco para ela não se ressintetizar totalmente o ATP fosfocreatina. Isso aqui é uma semi-recuperação. Aí você faz de novo, aí na segunda já vai pegar mais, na terceira você vai gerar um estresse. Aí você fez 3, é uma super série. O que você pode fazer depois das 3? Você vai para outro grupamento muscular. Então eu iria para o peito, para a flexão. Então eu desço completo até meu peito quase encostar no solo e começo a fazer a flexão de braço, não estendendo totalmente o braço e manter isso por 30 segundos, o mesmo princípio. Depois que eu fiz 3, uma super série, eu vou para costas. Por quê? Porque eu também não tenho uma acidez demasiada, que também é prejudicial. Isso eu posso falar mais para frente. Aí eu fiz então uma super série de cada grupo. O que eu faço depois? Eu volto. Aí eu volto para a perna, volto para o peito e volto para costas. Então o ideal seria fazer entre 2 super séries, então 6 séries, né, cada grupo muscular, a 3 super séries. Então 3 circuitos desse. Tá? Esse seria o feito bom. Já tem um efeito na semana. Uma vez na semana. Se você for fazer 2 vezes na semana, você pode fazer então 2 super séries por grupo muscular. Tá? E o máximo que você pode chegar, que está aí no livro, é chegando a 9 super séries, que atletas de alto nível usam. Atleta olímpico, Maxime Dimitrov foi 2 vezes campeão mundial de sambo, campeão europeu de judô, chegou a participar da Olimpíada de 2004, se não me engano. E então, uma fera, entendeu? Então tem muitos. Pra você ter uma ideia, a equipe de sambo da Rússia usa o método Zoton por, sei lá, questão de 15 anos, você entende? E os caras, é impressionante a resistência que os caras têm. Os caras dão queda em cima de queda e recuperam. É um absurdo. Judô também, a equipe nacional de judô da Rússia também. Sergei Tabakov, o André conheceu, treinador da equipe russa de judô. Tem livro com o Celuiano, utiliza o método Zoton. Então é isso bom. Para o pessoal que está em casa, é mais ou menos essa ideia aí. Maravilha. Agora, passando um pouquinho do método de treinamento Isoton, nós temos também outras coisas bem legais que falam no seu livro, que é os aspectos nutricionais. Como que você viu essa questão da nutrição dentro dos esportes de combate? Como que é o entendimento da alimentação para o lutador? Perfeito. Então, o pessoal que não sabe, né, eu sou doutor em treinamento esportivo e mestre na Rússia, e eu há 2 anos dou aula de nutrição, aqui nutrição básica e avançada na Kaiser University. Então, estudei bastante nutrição, e uma coisa que, assim, vamos dizer, é o lado bom e o lado ruim dos Estados Unidos. Algumas coisas você pode fazer que, ao mesmo tempo, não é que eu não estou invadindo a área nutricionista, porque eu respeito e converso com os nutricionistas o tempo todo, mas aqui, às vezes, quando você está na realidade, você acaba sobre nutrição. Então a gente acaba auxiliando nesse aspecto. Vê se está me ouvindo aí, Carlão. Falhou para você ou não? Se continua me ouvindo? Veja se você continua me ouvindo. Tá ouvindo agora? Eu tô. Você tá me ouvindo? Agora eu tô te... Mas a tua internet ela tá oscilando, tá, Stephanie? Não sei se é o ponto da tua casa onde você tá aí. Vê se vai melhorar agora, Carlão. Veja como é que tá agora. Veja como é que tá agora o meu som, se melhorou. Agora eu tô te ouvindo melhor. Tá me ouvindo melhor? Tá bom. É porque eu tô no 2º andar aqui da casa. E aí aqui eu acho que não é muito bom. Aí eu liguei o Wi-Fi agora, tá? Porque eu tava só na internet do telefone mesmo.
Geralmente é boa. Mas não tá muito boa. Ela tá picotando um pouco. Tá picotando. O problema é o seguinte, todo mundo usando o Instagram também, cara, agora tá... Entendeu? Isso é um problema. Então Desce o tá meio pau. que Aí, caindo. estabilizou. Tá. Vambora. Desce o Então, pau. então o que acontece? Pro pessoal, então, acompanhando aí, pro pessoal que está em casa, isso que a gente entrar hoje para falar sobre perda de peso, manutenção, etc. Esse é um dos temas que a gente fala no livro. Vou falar assim, ficou bom aí. Perfeito. Então, o que acontece? Quem está em casa, dica simples para vocês. Checa o peso, isso eu fazia para os atletas por muitos anos. Fiz isso. Checa o peso na segunda e checa o peso na sexta. Por que na segunda? A segunda é o início da semana. O que você comeu de porcaria no fim de semana vai acusar a segunda-feira. Comeu muito, não fez nada, vai dar aquela subida. Mais de 45 lives tem agora aí, ó. Por isso que tá tudo parado. Os caras escreveram ali. Então o que acontece? Na sexta-feira, por quê? Para você ver a variação. Então vamos dar um exemplo aí. O cara pesa 85 quilos, se pesou na segunda. Ele chega na sexta, ele está com 87 quilos. O que aconteceu? O cara ganhou 2 quilos na semana. Isso, se é um atleta que está buscando anabolismo, é positivo. Se o cara está agora nessa quarentena, bem provável que não seja positivo. Por quê? Porque vamos dizer que não está treinando na mesma intensidade, certo? Certo, Carlão? Então, o que a gente tem que fazer? Isso, você controlando 2 vezes, esse princípio é muito bom, uso para o atleta direto. Porque aí você tem uma ideia de como o teu corpo está oscilando. Aí você vai fazer o quê? Não vai desesperar, você vai controlar, você vai chegar na segunda-feira e vai pesar de novo. Aí você vai ver, opa, tá 86. Ah, então tá bom. Então significa o quê? Que às vezes você treinou, teve uma depressão de glicogênio, ingeriu muito líquido com carboidrato, o organismo, infla muito rápido, aí você perde, então tem essa oscilação. Então você fez isso. O que a gente tem que fazer? Para quem quer manter essas 2 pesagens na semana, segunda e sexta, vai ajudar a controlar. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que usar algum aplicativo, seja Apple Watch, seja... O negócio não está nem aparecendo. Seja um Apple Watch, seja um Polar que eu tenho, que eu gosto muito do Polar, porque o Polar é bem preciso, é muito mais preciso que o Apple Watch. O Apple Watch é só mais prático, tal, tem aquelas funçõezinhas ali. Tem da Garmin, tem qualquer frequencímetro que ajude você a controlar no gasto calórico. E o que é importante para você? Existe na literatura, não é 100%, mas funciona. Você faz o quê? Você tem que tentar ter um gasto calórico de mais ou menos 3.500 calorias por semana, para você perder aproximadamente meio quilo de gordura. Então, existe esse dado na literatura. Ah, professor, mas isso não funciona. Então, vou dizer para vocês que funciona. O que você tem que fazer? Eu, no meu laboratório, montei então um mini laboratório. Um dia a gente faz uma live quando voltar isso aí. Eu faço a live de dentro do meu laboratório para você ver lá. Eu fiz uma cópia do laboratório do Celuiano. Eu tenho 4 bicicletas ergométricas dentro da casa. Cada uma custa mais ou menos $3.000 cada uma. Nós temos uma análise de gases, eu tenho uma máquina que faz a mensuração do metabolismo basal. Bacana. Aí você faz o quê? Você faz a mensuração do metabolismo basal. E eu faço meus alunos e etc. Pode perguntar. Uhum. Explica para os nossos ouvintes o que é o metabolismo basal. Isso, porque o metabolismo basal... Vai vomitando muita teologia... Aí a galera vai se perdendo. O que é o metabolismo basal? Então, o metabolismo basal é quanto o seu organismo gasta para manter as suas funções em repouso. Então, geralmente esse teste você faz sentado, você pode padronizar. Se quiser fazer deitado, ele vai ficar um pouco mais baixo. Tá? Aí, geralmente, eles falam como resting metabolism. Aí você meio que quase dorme. Tá? Aí, o basal, geralmente, você faz sentado para ficar assim, você está no office agora, você está ouvindo essa live, então você tá o teu metabolismo em repouso, você não está exercitando, você não está trabalhando muito, mas a máquina, ela calcula isso pela sua respiração e ela consegue ver quanto você está queimando de gordura ou de carboidrato. Só um pouco. Criançada quebrando um pau aqui em casa, dá licença. Tudo em casa, sabe como é que é, né? Quarentena. Fecha a porta. Aí, então, Carlão, desculpa aí. Aí o que acontece? Você, analisando o seu metabolismo basal, você consegue ver. Então isso é bem legal.
Porque às vezes a pessoa, mas isso, essa 3.500 calorias não funciona. Funciona se o seu metabolismo estiver normal. Então eu dou 2 exemplos. Eu testei 2 alunos de 30 anos, meus alunos são um pouco mais velhos, e um tinha um metabolismo acelerado ao máximo e um retardado ao máximo. Então vamos dizer, reduzido o seu metabolismo. Então aí a máquina ajuda a calcular. Se você tem uma máquina dessa que nem eu tenho, você consegue ver. Então, se os dois pesassem mesmo 80 quilos, vamos dizer, um teria um gasto, vamos dizer, basal de, vamos dizer, 1.800, 1.900 calorias só para manter as suas funções básicas, dia. O outro teria, vamos dizer, 2.200 calorias, 2.400. Então, você tem quase 400 a 500 calorias a mais no seu gasto. Fabião, o brother aí do Brasil. Então, Carlão, então é importante mensurar o seu metabolismo basal, porque aí você tem uma noção. Opa, por isso que eu não treino e ganho peso fácil. Ou como e não consigo ganhar massa. Por quê? De acordo com o seu metabolismo. Assim você consegue ter um número preciso. Tá? Então, analisou o metabolismo. Se for na média, na norma, a matemática funciona. Em média, 3.500 calorias que você gasta, você consegue reduzir 0,5 quilo de gordura por semana. O que a gente recomenda? Não passar mais do que 1 quilo por semana. Então seria o quê? 7.000 calorias. Por quê? O pessoal pergunta. Porque se você tentar fazer mais, tem uma chance aumentada de você perder massa magra. Então você não vai queimar tudo de gordura, porque é um processo lento esse de lipólise da queima de gordura. Então significa o quê? Você pode perder peso, sim, na balança, mas significa o quê? Que você está perdendo massa magra também. Então não é recomendado. Um outro vídeo, um dia se tiver uma chance eu posso tentar fazer com você, Carlão, é mostrando. A gente está usando aqui, tem um laboratório que chama DexaFit, que é uma coisa bem legal, que antigamente era muito caro, que era uma máquina de DexaScan, que custa aí 50 mil. Continua sendo no Brasil ainda. Continua caro. Então, aqui também é caro, mas eu dizendo, por que era? Antigamente um teste desse custava $500, certo? Para você fazer. Percentual de gordura, massa magra. Hoje, aqui baixou, nós conseguimos fazer a $100, $150. Se comprar um pacote que você vai fazer vários, você consegue chegar a pagar $80 por teste. E aí eu levei vários atletas lá. Legal. Então, aí você acompanha. Então, um cliente meu, que era atleta antigo, depois que eu trabalho na universidade ainda treino ele entrou numa espécie de competição aí com um funcionário dele, que ele é businessman, e ele falou, não, nós temos que ver quem vai emagrecer mais. Eu falei, não, então nós vamos fazer de forma precisa, nós vamos contratar uma empresa terceirizada para fazer análise de DexaScan com percentual de gordura, massa magra, massa óssea, densidade mineral óssea, tudo. Então, perfeito, sai um relatório de 4 páginas, assim. Show. E a gente usou mais ou menos esse cálculo. Então, a gente fez o quê? Mais ou menos no máximo que ele queria perder muito, ele estava até um pouquinho fora de forma. Isso foi no final de outubro, nós fizemos até fevereiro, nós ganhamos essa competição que ele fez. Então, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu reduzir mais de 10% de gordura e aumentar a massa magra. Então, o importante é isso. Não só, então o cara que fica olhando só o peso na balança, às vezes ele vê, 5 quilos, pô, treinei 3 meses, só perdi 5 quilos. Não, ele pode queimar, vamos dizer, 6, 7 quilos de gordura e ganhar 2, 3 quilos de massa ao mesmo tempo. Então, com avaliação, às vezes você consegue pegar isso, com uma máquina dessa precisa, desse nível, você consegue muito mais. E detalhe, ela vai ver gordura visceral entre os órgãos. Então é um relatório fantástico. Vou te mandar os dados. E é uma coisa importante, né, Stephanie? Porque o lutador, às vezes ele esquece que, inclusive, esse final de semana, o Esporte Espetacular mostrou uma matéria fantástica. E eu convido aqueles que não assistiram, que assistam, os efeitos deletérios da perda de peso provocado por desidratação, por métodos de desidratação, métodos de perda de peso como um todo, são mais de 15 métodos. E às vezes o atleta, ele esquece que toda uma performance, toda uma preparação física, ele pode jogar no lixo na última semana, dependendo do método. Se fizer errado. Calcular o gasto calórico dele, né? Exato. Então é isso que eu vou falar agora, que é a segunda parte aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, eu puxei uma pesquisa recente de Barley e et al., e eles viram que 95% dos atletas hoje de MMA, eles perdem peso. Eles fazem o trabalho de desidratação. 95%. Então significa praticamente todo mundo. Tá? Da onde que veio essa mentalidade? Para o pessoal entender. Essa mentalidade veio do wrestling. Isso. O wrestling é muito comum isso, principalmente aqui nos Estados Unidos. O Macarrão tá ouvindo lá, o Macarrão tá ligado. E o que aconteceu? Aí outra pesquisa de Robo e Moxley, eles viram que 57% dos wrestlers que perdem
aproximadamente 5% do seu peso corporal, anota, digita aí, Carlão, para o pessoal entender, para não esquecer. 5% do seu peso corporal, eles conseguiram chegar entre os 4 primeiros dos campeonatos. Mas lembrando o quê? Que eles são varsity wrestlers. O que é varsity wrestler? É o wrestler que está saindo do high school, indo para o college. Então ele seria entre 17 anos, 17 para 18 aqui, 16, entre 16 e 17, chegando a 18, que é que ele vai para a universidade. Tá? E os atletas que cortaram menos de 5% do peso corporal, somente 33% desses chegaram. Então, aí quando começaram a publicar essas matérias, o pessoal achou que é obrigatório a cortar peso. Não é obrigatório. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adaptar. Então, todos esses anos, aí o Macarrão está aí de testemunha, tem atletas que cortam mais, tem atletas que cortam menos. Então, não significa, o cara vê o Gleison Tibau, que é o recordista aí que a gente fala do livro, que é o atleta que mais perde, chega a perder 35 pounds, 18 quilos, entendeu? Uma luta mas ele é um atleta privilegiado, que já é seco, um atleta que tem uma massa magra, ele anda comendo porcaria em 10% de gordura, comendo porcaria, você entende? Off-season, que a gente fala. O cara, quando entra em camp de treinamento, o Macarrão tá aí, treina hoje com o Everton, a idade também ajuda, já falo isso, Macarrão, perfeito. E aí o que acontece? Então, o atleta consegue nesses jovens. Aí até bom que o Macarrão falou esse link. Por quê? O futebol é o exemplo. Quando o início mais de carreira, um pouco ano atrás, vamos dizer 2008, 2009, quando a gente começou, era muito mais fácil. Hoje começa a dificultar. Então, você vê a tendência dos atletas veteranos a eles diminuírem e até subirem de categoria. Tá? Então, por quê? Porque o organismo é um desgaste. Então, o que a gente pode falar para o pessoal que está começando aí? É um desgaste no seu organismo. É como se você estivesse botando uma milhagem a mais. Vamos dizer, por exemplo, do teu carro, tá? Para o pessoal entender. Então, você está botando uma quilometragem extra em cima do teu carro. Tá? Então, isso, consequentemente, pode reduzir a sua carreira esportiva. Então, você tem que ser inteligente. Um exemplo bem simples disso, né, Stephanie? É só nós lembrarmos de um atleta mundialmente multicampeão do Brasil, Anderson Silva, que quando começou sua carreira no Brasil, ele lutava na categoria 77 quilos. Terminou a carreira dele lutando no 84, foi multicampeão por mais de 10 anos, porém, o peso dele de camp, fora assim de luta, era 105, 108. Não perde muito. Ele não é um atleta que... Ele foi subindo de categoria e ele não corta muito. Então, você vai ver, ele é um atleta alto, né? Olha o Macarrão lá, começou com 70 lá. Olha aí, ó. Então, 70, imagina, tá vendo? 35 quilos de lastro o cara ganhava após luta. Ele foi subindo. Isso, ele foi subindo. Exatamente. Então, pra galera entender, não é necessariamente você tem que fazer descendo, você não precisa fazer descendo. Perfeito. Foi porque ele percebeu que ao longo dos campos dele, porque isso também é uma coisa importante destacar, quanto mais treinos de força você fizer, quanto mais treinos de hipertrofia, massa muscular, diâmetro do músculo vai aumentando, não tem o que você fazer com aquela musculatura. Ou você para de comer, ou você para de treinar para entrar em destreinamento, para você perder aquelas fibras estimuladas. E uma vez construídas, então, depois de 20 anos fazendo aquilo ali, era óbvio que a musculatura dele ia começar a aumentar, e ia acontecer, inclusive, tem acontecido José Aldo, Renan Barão, vários outros lutadores que começam a ter dificuldade de bater o peso. Por quê? E aí, Stephanie, já guarda essa pergunta para você responder depois. Explica para os nossos ouvintes, para os nossos atletas, para alguns preparadores que vão assistir essa live aqui nas próximas horas, a importância de não fazer grande parte da periodização métodos de hipertrofia. Perfeito. O grande Everton entrando ali também. Então é isso aí. Isso é importante. Por isso é até bom no nosso livro. Depois o Everton vai vir ali a live, mas o Carlão já mostrou o livro. Levanta aí o livro aí, estamos falando aí. Então isso é uma coisa que a gente diferencia no nosso trabalho, que é o quê? A gente dá ênfase na força, mas não o método básico de hipertrofia, que é o que o pessoal faz. Por quê? Porque se o atleta já está estourado no peso, certo? O atleta já é de uma categoria que ele vai ter que baixar aí, vamos dizer, 6, 8 a 10 quilos. Não tem por que você fazer mais hipertrofia. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um trabalho de cargas elevadas com curtas
repetições, então vai trabalhar a força dele, a força máxima, chegando depois para uma ênfase em potência, reduzindo um pouco a carga, dando mais ênfase na velocidade, fazendo esse trabalho de potência, força versus velocidade, mas não necessariamente você precisa fazer um trabalho de hipertrofia. Se você fizer esse trabalho de hipertrofia num atleta, vamos dar um exemplo que nem o Tipal, aí, o Everton tá aí, pode ser testemunha, Macarrão também tá aí, é um atleta que já está estourado no peso, certo? Então o que vai acontecer? Ele não vai bater o peso, você vai sofrer. Então o trabalho todo é manter a sua força e conseguir entrar na categoria de peso que ele vai assinar o contrato. Esse é o trabalho. Então, para o pessoal que está começando aí, essa é uma ideia. O que a gente tem que levar em consideração? O que eu posso deixar aqui de recomendação para quem está começando? Você tem que testar, não é necessariamente que você escutou que determinado atleta abaixou de categoria, que ele foi bem. Eu posso dar um exemplo bem legal aqui do Kenny Florian. Não sei se você lembra do Kenny Florian. Kenny Florian, ele começou na sua carreira disputando de 1,85. Você imagina o Kenny Florian, ele disputava 1,85. Aí os caras chegaram para ele e ele foi bem. Aí falaram, Kenny Florian, você é muito magro para 1,85, vamos baixar. Aí o Kenny Florian baixou para 170. O que aconteceu com ele? Foi bem, mas não chegou a se tornar campeão. Continuou indo bem, baixou de categoria, o pessoal falou, Kenny Florian, se você baixar para 1,55, você vai melhor. Tá? Então, 1,85, 170, agora 1,55, então nós já estamos falando de 30 pounds, mais de 15 quilos de diferença. Aí ele chegou ao quê? Número 2 do mundo, certo? Provavelmente os treinadores, Kenny Florian, se você chegou a ser número 2 do mundo sendo 1,55, se você for para 1,45, você vai ser campeão. O que o Kenny Florian fez? O Kenny Florian foi para 1,45. O que aconteceu com ele? Quase morreu, coitado. Kenny Florian quase morreu e não foi campeão, entendeu? Então o que significa? O segredo está em baixar peso? Não. O Everton tá aí, ó, grande testemunha. Vamos dar um exemplo contrário agora. Então, todo mundo que vai na descente, o Everton, que trabalha com o Thiago Marreta, fez o quê? Eles foram na crescente. Então, enquanto todo mundo baixa, o Marreta, que era 170, então o pessoal podia falar, poxa, se o Marreta tá indo bem na 170 e não foi campeão, vamos baixar ele para 1,55. Quem conhece o Marreta sabe que ele é um monstro. Tem aí no livro aí, Carlão. Acha as fotos dele, tem no livro aí também. Tá lá meio pro final. Thiago Marreta. Aí, treino de peito. Se você for no índice, você vai ver como peito, treinamento de peito. Aí o que acontece? O Everton, os preparadores, a galera que acompanha ele, que ajuda, e conseguiu fazer o quê? Subir pro Marreta. Então o Marreta foi aumentando de categoria e, poxa, e o cara é um monstro. Então ele foi para 1,85, foi bem e subiu para 2,05 e quase ganhou do John Jones aí. Então tá vendo? Então não é necessariamente que você baixando de categoria que você vai ser melhor, não. O que a gente recomenda? Você fazer um teste. Você tem que fazer um teste. Esse teste geralmente deve ser feito numa competição não tão importante. Se você que já está num evento grande, não é muito bom testar agora, certo? Então o que a gente recomendaria? Olha lá, bate muito forte. Olha lá, Marreta, Amanda também, aí o Everton está falando. Então a Amanda é exatamente igual. A Amanda subiu e ganhou da Cyborg. Então, e se lembrar, claro que a gente respeita a Cyborg, né? Valoriza muito, mas a Cyborg por muito tempo não quis descer, porque ela sabia que era difícil, tá? Então para você ver. Então a Amanda foi na contramão, subiu e entrou para a história aí. Então, para o pessoal que está assistindo, o segredo não é baixar o peso. O segredo é você, olha aí, ó. Aí, ó, dá um zoom, depois ele bota a foto, depois você posta uma foto aí pra galera. Então tá aí, galera. Tá as fotos aí, Thiago Marreta aí, ó. Grande atleta, eu tinha esquecido de um pangaré que você botou aqui. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui. Esse pangaré. O que esse pangaré tá fazendo? Rodolfão treinava com o Everton. Rodolfão fez teste lá na. Rodolfão, hoje o Daniel Desan, meu parceiro, que acompanha ele, fez teste aqui. Eu levei ele na casa para fazer o teste de VO2 dele, sabia? Eu vi. Fantástico, um monstro. Ele sempre vê, ele comenta as lives, eu troco ideia com ele direto. Ele tá aqui em Orlando. Isso é um ponto interessante, né? O Rodolfo também é um cara que tem uma massa muscular absurda. Não, o Rodolfo é um monstro. Seco. O Rodolfo já joga na baixada, mas tudo bem. Mas o ponto que a gente está querendo chegar aqui é que não necessariamente você precisa descer de categoria para ser bem sucedido no esporte. O que você tem que tentar fazer? Você tem que testar isso na academia com os seus treinadores. Então, o recomendado é o quê?
você está off-camp, você acabou de passar uma luta, por exemplo, aí você fala, poxa, eu só vou lutar daqui 4, 5 meses, então eu vou tirar 1 mês e meio, 2 meses para fazer um teste. Eu vou tentar fazer esse trabalho de desidratação, vou me recuperar e vou ver como que eu vou me sentir. O que acontece? O que eu posso falar aqui para vocês de outras pesquisas agora, não só do lado prático, mas do lado de pesquisas também boas. Viram que o quê? Se você fizer um corte de mais de 10% do seu peso corporal, então vamos dar um exemplo para ficar bem prático para a galera. Um atleta que pesa 80 quilos, certo? Ele vai lutar com 70 quilos, tá? 10%. Certo? Ok. Então, ok. Um pouquinho mais de 70 quilos, ele vai ter que cortar 12%. Então, eles viram que o quê? Pesquisadores viram que você pode não recuperar suficientemente para o dia seguinte. Então, tem que lembrar isso. Geralmente, no MMA, nós temos 24 horas. Existem eventos, por exemplo, o ONE FC, que é pesagem no dia, parecido com judô, com jiu-jitsu. Então, eventos que são no dia, não se recomenda, já posso deixar já agora para o pessoal já saber, mais do que 2%. De 2%, você já tem uma perda de performance se for via desidratação, tá? O pessoal entender, via desidratação. Se você entrar na dieta, se estava lá, vamos dizer, 10% de gordura 2 meses antes da competição. Quanto que você tem que perder por semana? Recomenda-se perder 0,5% de gordura por semana, tá? Então, 0,5% de gordura por semana. É um número bom que você vai conseguir manter a sua força, vai conseguir manter a sua massa magra e não vai perder performance. Aí você faz o quê? Então você vai perdendo, se você deixar 2% para perder de desidratação com 24 horas, não tem problema nenhum, você vai recuperar bem. Quando você começa a passar mais do que 4% no período de 24 horas, você já pode ter um desgaste e não recuperar suficientemente. Isso inclui... Pode falar. Não, pode falar. Isso inclui não só fisiologicamente, como psicologicamente. Então, eles viram que também isso afeta o lado psicológico, porque o atleta está sofrendo. Quem já acompanhou, ou quem cortou lá o macarrão, lutou na categoria, perde, é muito mais difícil. Ó. Treinei nas categorias de cima. Perde, é muito mais difícil. Então você tem que testar, tá? Você tem que fazer um teste. Para você se adaptar, porque não é necessariamente para todo mundo. Existem atletas que baixaram de peso e se deram bem. Existem atletas que Isso é importante, Stephanie, você comentar, porque existe um estudo clássico do Peterson, que ele estudou com wrestlers, acho que é de 2005, se eu não estou me falando a memória. E ele viu que os aspectos psicológicos dos lutadores, aqueles que baixavam o peso, mesmo perdendo, se sentiam bem. Então, aí por isso que eu estou dizendo, o wrestler não é o ideal para a gente utilizar. Por quê? Lembra disso? Não, é que os primeiros estudos... Isso, começou no wrestling, por isso que tem essa mentalidade. Isso. Principalmente aqui nos Estados Unidos, é muito forte. Quando eles cortaram as regras, e aí na SAA mudou tudo com a morte daqueles 3 atletas lá. E agora é no dia, a pesagem é no dia. Isso, agora mudou tudo. Tá, só que o que acontece? Mesmo no wrestling, você tem que se preocupar, porque o wrestling é uma modalidade. O atleta treina preparação física e wrestling. Tá? No MMA ele tem que treinar Muay Thai, ele tem que treinar Jiu-Jitsu, ele tem que treinar boxe, ele tem que fazer o sparring, ele tem que treinar wrestling, ele tem que treinar, entendeu? Fazer o treino modelo que a gente chama específico pro adversário. Então, se você contar tudo isso, Everton tá aí, Macarrão, são testemunha, você tem uma média de 14 a 16 sessões de treinamento na semana. Deixa eu fazer um adendo. Esse rapaz que acabou de entrar aqui, ó, Sérgio Bolacha, ele é quase, porque ainda não saiu a votação, é quase o presidente da Federação Brasileira de Wrestling do Brasil. Oh, que bom! É o discípulo direto do Sérgio Abraão, lá da Federal. Ah, claro, o Sérgio foi o meu professor lá. Poxa. Isso, então o Sérgio que está aqui, ó, Sérgio Bolacha, ele é hoje um dos caras que mais entende de wrestling hoje em Curitiba. Tem um projeto na Universidade Federal do Paraná gratuito, de forma totalmente gratuita. Cara, eu e ele já tivemos muitas dessas discussões relacionadas no wrestling. E, cara, eu vou falar bem o que você está falando, Stephanie. É muito complicado, porque como você colocou, quando o esporte é uma coisa. Nada da eleição nem aconteceu. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Você já ganhou, Sérgio, você já ganhou. Mas, Stephanie, continua o raciocínio teu. Então, o raciocínio é,
o atleta tem que fazer um teste. Geralmente esse teste não faça na competição, porque pode dar errado. Vou dar um exemplo clássico. BJ Penn, lembra do BJ Penn? Nossa, verdade. BJ Penn lutava de 2,05 no início da sua carreira, baixou para 1,85, baixou para 170, baixou para 1,55. Não vou falar o nome do treinador, conheço o treinador, teve lá na TT um tempo com a gente. Ele falou para o BJ Penn, vamos fazer um teste no 1,45. O que aconteceu com o BJ Penn? Quase morreu. Despediu o treinador, então o que aconteceu? Culpou totalmente o treinador, porque o treinador tem uma responsabilidade. Se ele falar, não, se você foi bem, se foi segundo do mundo numa categoria, se você baixar, você vai ser número 1. Não, não vai ser. Não sei. Não sei o que vai acontecer. Nós podemos fazer um teste, mas esse teste deve ser feito na academia antes. O atleta se sentiu tão mal e diz que nunca mais vai fazer isso na vida dele. Mas sabe qual é o problema? O Everton vai dizer que ele vai estar ali do lado, Stephanie. Eu acho que o ponto é um ponto assim, que é aí que entra o papel do fisiologista, não só do head coach, o treinador da luta. O head coach, ele entende da mão, da técnica, da agressividade. Isso é um papel que é meu, que é seu, que é do Everton. É nós, como fisiologistas, entendermos qual é a capacidade, o tipo de fibra que esse atleta tem. Se ele é um atleta explosivo, potente, se ele for para uma categoria de baixo, pode ser que a potência dele faça muita diferença. Agora você pega um atleta, e eu vou dar um exemplo, porque foi atleta meu, fui eu que treinei, Serginho Moraes. Cara, é uma anaconda. Uma anaconda, meu irmão, caiu no chão, vai dormir, é uma anaconda. Mas, Stephanie, ele não tem características de potência. Ele não é um atleta potente. Ele não é um atleta como o Troy Woodley. Ele não é como o keniano que está... Cara, ele não é característica dele. Por mais... E olha, acredite, todos os testes foram feitos para ele melhorar a potência. Melhorou até onde dá, porque tem um platô. Sim. Então, se tivesse colocado ele na categoria de baixo, teria sido pior ainda, porque o número de golpes que ele ia receber seria maior. Sim, por causa da velocidade. Exato. Ele é lento. Não se dá bem, exato. Então aí está o ponto. Muito. É o papel do fisiologista ser ouvido numa equipe. Porque às vezes você até chega para o treinador e fala, cara, não deixa ele descer. Vai atrasar ele. Isso é importante ter isso. O Macarrão está falando ali, ó, biotipo, exatamente. Você tem que ter a união entre todos os treinadores e conversar para ver o que é melhor para o atleta. Não é o que a gente acha, a gente tem que ver. Não, o cara quer fazer um teste, a gente pode testar ele na academia e aí ele vai baixar o peso, vai recuperar, vai ver como ele se sente, simular uma luta, para daí ele dizer, não, é muito pesado. Certo? Então isso é importante. Estamos quase acabando aqui, cara. Outro cara que está dando o aval aqui, ó. Não sei se chegou a conhecer. Stephanie, outro cara que está dando um joinha aqui, ó. Alessandro Zanon, conhecido como Geloco, casca grossíssima, parceiro do Macarrão. Eu lembro do apelido, sim. Isso, hoje ele é praticamente o braço direito do mestre Rafael, hoje na Kings MMA, tá aí nos Estados Unidos. Eu quero só que você faça o seguinte, cara, senão vai dar um problema aqui. Desligue e salva, e vamos abrir outra só para eu terminar aqui as considerações, porque senão vai dar um problema aqui. Tá bom. Desligue e salva então, saia primeiro que eu vou sair depois.